Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, 29 de outubro de 1900. A coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Depois de ter passado alguns dias de privação e de silêncio, esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, disse-me: Vê-se que não é mais vontade tua o meu estado. E ele: Sim, levanta-te e vem aos meus braços. Por este falar, esqueci o estado penoso dos dias passados e corri aos seus braços. E como se via o lado aberto, disse: Meu amado, já faz algum tempo que não me admitiste a chupar do teu lado. Peço-te que me admitas hoje. E Jesus: Amada minha, bebe, pois ao teu prazer, bebe, pois, ao teu prazer e cura-te. Quem pode dizer minha alegria e avidez com que pus minha boca para beber daquela fonte divina? Depois de beber até não ter mais onde colocar nem sequer outra gota, separei-me e Jesus disse-me: Saciaste-te? Se não, segue bebendo. E eu: saciada não, porque dessa fonte, quanto mais se bebe, mais cresce a sede. Só que, sendo muito pequena a minha capacidade, não sou capaz de conter mais. Depois disto, via com Jesus outras pessoas e disse: A coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Se não há caridade, acontece como aquelas famílias ou reinos que não têm governantes. Tudo está transtornado. As coisas mais belas ficam obscurecidas. Não se vê nenhuma harmonia. Quem quer fazer uma coisa e quem outra. Assim acontece na alma, onde não reina a caridade. Tudo está em desordem. As mais belas virtudes não harmonizam entre elas, por isso a caridade se chama rainha, porque tem regime, ordem e dispõe tudo. Como que é importante a gente compreender isso que Jesus está falando a respeito da caridade, que ela é essencial na alma, como que ela é essencial. Mesmo porque a caridade é, por si, é a virtude por excelência, a virtude divina por excelência. Como na descrição do texto da carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala que tudo vai passar, menos a caridade. A caridade é a única que vai ficar, que vai permanecer. E aqui ele vem falando da importância da caridade como uma ordenadora das demais realidades numa criatura, numa circunstância. A caridade, ela ordena como rainha num reino, se não há ali o reinado, não há a ordenação daquele reino. Então, há a necessidade dali de ter o governo. E a caridade é essa que governa as demais realidades em torno da alma, em torno da vida da criatura. E ele vai falar aqui que, qual que ele fala que é importante? A coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Se não há caridade, acontece como aquelas famílias ou reinos que não têm governantes. Tudo está transtornado. As coisas mais belas ficam obscurecidas, não se vê nenhuma harmonia. Quem quer fazer uma coisa e quem outra. Então, está tudo em desordem. Assim acontece na alma, onde não reina a caridade, tudo está em desordem. As mais belas virtudes não harmonizam-se entre elas. Por isso a caridade se chama rainha. Então, como que é importante a gente entender e pedir a graça da caridade? Claro que na divina vontade, quando o dom já está entregue, garantido ali na alma, a caridade é uma das primeiras a se manifestar. E só que é muito importante. Sem a caridade, a alma, é como ele fala, é comparada a essa família que não tem governo, que não tem comando, que está ali, cada um quer uma coisa, o outro quer outra, e aí desordena tudo, a paciência é a primeira que vai embora, a tolerância, tudo isso vai tudo para o ralo. Todas as virtudes vão para o ralo quando não há a caridade. E a caridade é esse amor acima das circunstâncias, acima dos defeitos, da, da, das realidades do outro também. Então, por isso que é importante, como foi dado o exemplo de uma família ali, no relacionamento familiar mesmo, assim como num reino ele fala que ali é como a rainha que ordena tudo, num reino, numa casa também.
a caridade ela precisa ser ali a rainha da família, tanto por parte dos pais como dos filhos. Só que se o exemplo não vem de cima, é difícil que os filhos aprendam o valor e aprendam a caridade se não vê isso com os pais. Então é necessário muito importante a gente compreender que como pais a gente precisa ter essa virtude da caridade. Ela é importantíssima para mim, para ser essa ordenadora das demais virtudes. E isso me faz pensar muito na minha relação familiar, sobretudo com um dos meus filhos. É, ouvindo a meditação, lendo o texto, me traz, me impera sobre mim a necessidade da caridade para com o trato. Não como uma tolerância simples e burra, em relação aos comportamentos, mas realmente ter o amor ali como uma medida, como o amor, a caridade sendo essa que mede, que ordena, que pesa ali o relacionamento. E, então, nossa, como que é importante entender isso. Então, é uma graça assim que mais do que a gente precisa mesmo pedir, suplicar, Senhor, eu preciso desse amor na minha alma, eu preciso desse amor, dessa caridade, para ordenar todas as demais virtudes, para ordenar a minha vida, ordenar a minha alma, que a caridade realmente ela seja esse ponto forte, esse ponto alto, esse ponto desejado. Claro que a gente deseja a divina vontade, porque ela é a portadora, a depositária de todos os bens, de todas as virtudes, de todos os bens, é a própria divina vontade. Então, a gente, no lugar de pedir, Senhor, eu me dá a caridade ao meu coração, eu peço, Senhor, eu preciso que a sua divina vontade esteja governando a minha vida, porque só realmente ela, a divina vontade mesmo, é que tem esse poder de governar tudo, de colocar tudo em ordem, é a divina vontade. Aqui, por causa que ainda está no volume 4, ainda está falando das virtudes, ele vai pontuar as virtudes, mas depois, quando ele começa a ensinar a divina vontade, é ela mesmo, que é a portadora, é a mantenedora, é a ordenadora de tudo que acontece. É a divina vontade. Ela é essa máquina da vida, essa máquina que gera a vida e que ordena a vida. Então, o que a gente pede é divina vontade, seja a rainha da minha alma, seja a rainha de todas as minhas ações, de todos os meus atos, seja essa que ordena toda a minha vida. Eu preciso dessa graça, Senhor, da tua santíssima vontade, operando, vivendo, sendo em mim. E aí no outro texto, da sequência, ele vai falar que é do dia 31 de outubro de 1900, a medicina mais saudável e eficaz nos momentos mais tristes da vida é a resignação. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma e encontrei a rainha mãe. E vendo-me, começou a falar da justiça, de como está prestes a descarregar-se com toda a ira contra as nações. Disse muitas coisas sobre isto, mas não tenho palavras para o expressar. E quando estava aí, via todo o céu cheio de pontas de espadas contra o mundo. Em seguida acrescentou: Minha filha, tu muitas vezes desarmaste a justiça divina e te contentaste em receber sobre ti seus golpes. Agora que vês no cúmulo do furor, não te desanimes, senão se animosa, com ânimo cheio de santa fortaleza. Entra nessa justiça e dá-lhe não apenas temor, não tenhas temor de espadas, do fogo e de tudo que possas encontrar. Para obter este propósito, se te vires ferida, golpeada, queimada, rejeitada, não retrocedas, senão que te seja de estímulo para prosseguir. Olha, para fazer isto, vim eu para tua ajuda, trazendo-te uma vestidura, com a qual, usando a tua alma, adquirirás valor e fortaleza para não temer nada. Dito isto, retirou do seu manto uma veste entrelaçada de ouro jaspeada de várias cores, e vestiu a minha alma, e deu-me seu filho, dizendo: E eis que, como penhor do meu amor, te dou em custódia ao meu amadíssimo filho, para que o guardes, o ames e o contentes em tudo. Procure fazer as minhas vezes, para que, encontrando em ti toda a sua alegria, o desgosto que lhe dão as demais não lhe possa causar pena. Quem pode dizer como fiquei feliz e fortificada ao ser vestida por essa vestidura e com a amorosa prenda entre meus braços? Felicidade maior, contente, não poderia desejar.
Então a rainha mãe desapareceu e eu fiquei com meu doce Jesus, tendo girado um pouco pela terra e entre tantos encontros nos encontramos com uma alma em poder do desespero. Tendo compaixão dela, nos aproximamos. E Jesus quis que eu lhe falasse para lhe fazer compreender o mal que fazia e como com uma luz que o próprio Jesus me infundia, lhe disse: a medicina mais proveitosa e eficaz nas circunstâncias mais tristes da vida é a resignação. Ao ficares desesperado, em vez de tomares o remédio, estás a tomar o veneno para matar a tua alma. Não sabes tu que o remédio mais oportuno para todos os males, a coisa principal que nos faz nobres, nos diviniza e nos assemelha a nosso Senhor, e tem virtude de converter em doçura as mesmas amarguras, é a resignação? Que coisa foi a vida de Jesus sobre a terra, senão um continuar o querer do Pai? E quanto estava na terra, estava unido com o Pai no céu? Assim, a alma resignada, enquanto vive na terra, a alma e a sua vontade está unida com a de Deus. Pode-se dar coisa mais querida e desejável que esta? Aquela alma, como sacudida, começou a se acalmar, e eu, junto com Jesus, nos retiramos. Seja tudo para a glória de Deus e sempre seja bendito. Que importante, nossa, esse texto também é maravilhoso, importantíssimo para a gente entender essa realidade da resignação. Essa resignação que foi a que modelou a vida de Jesus, também de Nossa Senhora na Terra, por causa do propósito. Só que, como também foi explicado, é importante que a resignação ela venha também ali contendo luz do para quê daquela realidade de sofrimento, do para quê. A Luísa, ela tem ali antes de receber essa luz sobre a resignação, também do encontro com essa alma, ela tem ali um encontro com Nossa Senhora, onde ela vem dizendo para ela que em outros tempos ela aplacou a justiça e que agora ela se prepare porque ah, a coisa não vai ficar melhor. Ela vê ali o mundo todo ali armado, é como se o céu todo estivesse armado para golpear as criaturas. E Nossa Senhora vem ali trazer para ela essa vestidura da fortaleza, da confiança, da resignação também, porque ela, a justiça vai agir, vai fazer, mas ela não pode desanimar. Ela fala lá a relação do ânimo, tenha ânimo, seja animosa, tenha bom ânimo. Para isso eu vim te auxiliar. Então, ela não está sozinha. Uma coisa também que é importante saber que na resignação, que os sofrimentos, as realidades adversas que a alma vai enfrentando, ela precisa ter essa certeza de que ela não está só. Deus está com ela, junto dela, nela, na divina vontade, mais do que estar junto, Deus está na alma, está dentro da alma, está com a alma. Ali, ao fazer ao revestir a alma da Luísa ali dessa força, nossa Senhora também dá para ela o menino Jesus, confiando para ela os cuidados, para que enquanto ela está cuidando dele, a justiça vai sendo aplacada. Mas ao mesmo tempo, ela está cuidando, ela está recebendo ali os golpes, os sofrimentos, mas ela está revestida de força, da força que vem do alto, da força que vem de Deus, comunicada ali por Nossa Senhora, sim, ela que traz ali essa vestidura nesse texto, mas é Deus, porque ela, Nossa Senhora também ali é portadora da divina vontade. E quanto que é importante ela vai entendendo essa realidade ali de estar revestida, né, de ter, não desanimar, ser animosa, como a Nossa Senhora fala para ela, ser animosa, tem ali, né, tem ali o ânimo cheio da santa fortaleza, e não tema a justiça, não tenha medo, não tema a justiça e as espadas dela, não temos porque ali, ela, né, as espadas, o fogo, tudo que possas encontrar na justiça, para obter o propósito da justiça. Então, se ela ali, ela na realidade dela, ela se vê ferida, golpeada, queimada, rejeitada, mas que ela não retroceda, mantenha-se firme. Então, a resignação é esse manter-se firme. Mas ali, ela sabe o para quê. Essa resignação que vem com a informação, que vem com a luz do para quê. Então, faz com que a resignação deixe essa alma sem que ela retroceda, mas que ela fique firme no propósito. Mesmo recebendo os golpes, recebendo as feridas, mesmo sendo queimada, mesmo sendo golpeada, ela não retrocede. Mas aquilo vai servindo de estímulo, a resignação serve de estímulo, quando ela sabe o para que ela está sofrendo. E aí Nossa Senhora falou, eu vim aqui te ajudar, eu vim te trazer o auxílio. E, e aí ela ficou fortificada, ela recebeu, ela traz a fortificação, ela recebe essa fortificação, recebe ali o menino Jesus confiado por Nossa Senhora para que ela cuide dele.
E, e aí Jesus, quando eles vão fazendo ali esse passeio, esses giros, é, ela vai, ao encontrar uma alma que está em desespero, eles se aproximam e Jesus dá a ela o poder de se comunicar com essa alma, de falar com essa alma, através de luz mesmo que ele vai dando a ela. Ela não fala com as palavras delas, mas ela fala com aquilo que Jesus vai infundindo nela. E ela vai dizendo assim para a alma que a medicina mais proveitosa e eficaz nas circunstâncias mais tristes da vida é a resignação. E não o desespero. O desespero é perder a esperança. O desespero já é um inferno, porque o inferno é nada mais, nada menos do que um local onde não há esperança. Então, uma alma que encontra-se em desespero, ela se encontra no inferno, em vida. Aí ela continua aqui, pela luz que Jesus vai comunicando a ela. Ao ficares desesperada, em vez de tomardes o remédio, estarás tomando veneno para matar a sua alma, que é o desespero. O desespero é um veneno que mata a alma. Não sabes tu que o remédio mais oportuno para todos os males, a coisa principal que nos faz nobres, nos diviniza e nos assemelha a nosso Senhor, e tem a virtude de converter em doçura as mesmas amarguras, é a resignação? Então, a resignação é essa coisa nobre que esse remédio, na verdade, é esse remédio que vai fazer com que a alma se enobreça, se divinize e se assemelhe a Jesus e às suas virtudes, a tudo aquilo. Vai tornar o amargo em doce e vai unir mais ainda, vai deixar a alma mais conformada, mais semelhante ainda a Jesus, porque ele viveu, ela, né, vai dizer que a coisa, o que foi a coisa da vida de Jesus, a humanidade de Jesus sobre a terra, se não foi esse contínuo resignar-se à vontade do Pai? Ele fez, ele fala nos evangelhos, eu vim para fazer não a minha, mas a vontade do Pai. Então ele estava todo resignado para fazer essa vontade do Pai, mas ele sabia o para quê de estar resignado à vontade do Pai. Ele estava ali regenerando o gênero humano, estava fazendo essa regeneração, estava abrindo novamente a porta do céu, que é a salvação, alcançando a salvação, refazendo os atos humanos para devolver a glória devida a Deus, que os seres humanos não dariam. Então, tanta coisa que ele fez ao resignar-se à vontade do Pai, ao fazer em tudo a vontade do Pai, e estar ali firme, forte, é, irremovível desse propósito para o qual ele veio à Terra. E isso representava essa resignação. E então é importante. A alma ali, ela se sensibilizou, acabou ouvindo o que a Luísa estava comunicando e aquele desespero ao qual ela estava, ela acabou se removendo, sendo removido. Ela foi movida a mudar mudar ali a situação que ela estava. Então é importante entender isso, que essa medicina proveitosa e eficaz nas circunstâncias mais tristes e dolorosas da vida é a resignação. Entender isso é importante para a gente também, que o desespero é um veneno e que a resignação é o remédio. E que essa resignação ela é a que vai tornar nobre a nossa alma e vai nos divinizar, vai nos assemelhar a Jesus, cuja vida foi uma contínua resignação à vontade do Pai. Vai converter as amarguras em doçuras. Então, entender o paraquê dos sofrimentos, das cruzes, de estarmos vivendo sob o peso da justiça muitas vezes, mesmo estando fazendo, buscando viver na divina vontade, fazer em tudo a vontade de Deus, corresponder à vontade dele, ficar longe do pecado, renunciar à nossa vontade todos os dias, todos os momentos, mesmo assim a justiça nos visita e às vezes ela nos visita com força, não é? Mas a gente entender que essa resignação, claro que pode ter algo envolvido ali, até mesmo para que haja também uma purificação da nossa alma, mas também a justiça ela vai trabalhar por causa que na divina vontade a alma é essa alma que comporta a vida, a humanidade de Jesus. Então a alma ali está repetindo os atos de Jesus. Então muitos dos sofrimentos que Jesus viveu, experimentou e ainda está a receber esse sofrimento, essas penas, por causa que o ser humano continua na desordem, continua pecando, quando ele está vivendo numa alma, ele está comunicando para essa alma também, não só os bens, mas também os males da vontade humana das outras pessoas. E está trazendo para essa alma ali a justiça, recebendo nessa alma a justiça. Então, se Jesus recebeu os golpes da justiça na humanidade dele, quando ele está de posse de uma alma, ele também continua recebendo os golpes. E aí ele
comunica para essa alma ali é essa portadora, não só da vida gloriosa de Jesus, mas também dessa humanidade sofredora, dessa humanidade que ainda está trabalhando para que o homem retorne à ordem. Então, muitas vezes, essa justiça pode estar relacionada com as demais criaturas. E a Luísa foi essa alma que recebeu também ali os golpes da justiça, mas não por causa dela em si, mas por causa do restante das almas da humanidade. Então, ali como uma alma vítima, ela no caso dela e nós também, porque quando a gente dá nossa vontade, nós nos tornamos almas vítimas na divina vontade. Porque dar a nossa vontade, deixar de fazer as escolhas conforme a nossa visão, nosso querer humano, e dar a liberdade para que Deus escolha em nós, viva em nós e também sofra através de nós. Também é uma forma de ser essa alma vítima, vítima da divina vontade. E ali explica-se que mesmo uma pessoa boa e fiel pode sofrer grandes cruzes porque Deus a escolhe como alma vítima para aplacar a sua justiça e salvar outras almas. A cruz, nesse contexto da divina vontade, é um sinal de confiança de Deus. Então, se a alma está recebendo cruzes, ela não precisa olhar para saber se ela ficar ali investigando para saber se ela fez algo errado, se ela está pecando, se ela está fazendo algo ali que não é da vontade de Deus e por isso que ela está sofrendo o castigo. Mas ela entender que também ela está recebendo as cruzes dos sofrimentos, um sinal de que Deus está confiando nela, de que Deus ali tem nessa alma uma correspondência, o que outras almas não recebe a justiça e não vê a ação de Deus. A alma na divina vontade, ela vê, é Deus que está agindo, é Deus que está fazendo. Então, a Deus é um sinal de confiança de Deus, né, na alma. Então, essa resignação não nega a dor ou o luto, mas busca a luz de Deus para entender o ocorrido, no caso de a morte, como foi dado o exemplo da morte de um filho. Deus ali pode revelar que a morte, no caso, quando há ali a morte de um filho de forma prematura, como aconteceu bem recente na semana passada, um casal de amigo nosso, o primeiro filho, eles têm 3 filhos, o primeiro filho deles fez 15 anos numa semana, na outra semana o filho teve uma morte súbita, na verdade ele teve acho que 6 paradas cardíacas, morreu de infarto, um menino com 15 anos, recém-feito 15 anos, fez 15 anos no dia 2, no dia 7, no dia 10, acho que foi no dia 10, agora de outubro, ele faleceu. Então, assim, eu não conversei ainda, só mandei uma mensagem para a mãe, para minha pra amiga, e para o pai do jovem, eu nem mandei mensagem, não tive coragem ainda de mandar mensagem para ele, mas eu me lembrei dessa forma. Foi tão. O dia que ela me respondeu, eu mandei mensagem para ela, no dia que a gente ficou sabendo, e ela falou assim: eu nem estou conseguindo responder as mensagens porque eu não estou eu não, eu estou muito fraca, tipo assim, ela quis dizer que ela estava sem forças, foi isso que ela falou, eu estou sem forças. E eu não tive o que falar, eu não tive palavras para dizer, mas aqui agora eu venho entender, né? Deus pode, mas eu fui entendendo também que se Deus fez essa colheita tão, humanamente a gente pensando, cedo, né? A gente pode falar cedo, mas não é cedo, mas assim, uma criatura que está na flor da idade, ali no início da juventude, ele pode revelar que naquele momento foi a melhor oportunidade para a salvação eterna daquela alma, poupando de futuros perigos espirituais. Eu pensei nisso, mas eu não consigo chegar e falar para as pessoas porque elas não estão no mesmo conhecimento, tendo acesso aos mesmos conhecimentos que eu estou tendo. Então, eu não me calei, eu não consegui falar nada a respeito, só falei que Deus sabe de tudo e que Ele sempre faz o melhor para nós. Foi o que eu falei para ela no dia, mas eu não consegui mais falar mais nada a respeito. Estou aguardando uma oportunidade para conversar. Mas essa revelação é importantíssima a gente saber. Então, esse resignar-se é confiar que Deus vê o quadro completo, né? E a gente vê em partes, Deus vê o todo e age com amor, ele sempre age com amor, mesmo quando a gente não compreende. Deus sempre age com amor. A gente nunca pode duvidar disso. E que a necessidade da luz para a resignação verdadeira é importante, é necessária essa luz, ou saber, entender o para quê. O para que Deus está fazendo essa forma? Para que Deus escolheu esse filho dessa forma, tão prematura? Ele vê o todo, ele vê o íntimo, ele vê o que a gente nem supõe, ele está vendo tudo. Então é importante essa luz, né, que é essa explicação divina,
para que se compreenda melhor o quadro, né, aquela realidade que está se passando. E realmente que seja para compreendendo a luz, se tem ali uma resignação mais verdadeira, uma resignação de verdade, não uma resignação falsa que ora está resignada, daqui a pouco já sai da resignação e começa a se desesperar ou começa a blasfemar contra Deus, que acontece muito. Então, Deus, em sua misericórdia, sempre traz a informação, traz um insight, uma perspectiva que justifica, que adoça essa amargura, no caso, o exemplo do filho, ou o exemplo ali de um problema de saúde na pessoa mesmo. Então, essa luz vai permitindo que a vontade humana vá se unindo, se unificando, se uniformizando com a de Deus, e vai fazendo com que essa resignação seja realmente verdadeira e genuína, trazendo uma paz de verdade, uma paz ali, porque ela sabe o para quê. Então é importantíssimo saber que a resignação ela vem ali, ela manifesta uma virtude heróica, mas ela precisa ser sustentada pela fé e vem também comportando essa luz, essa informação, essa comunicação, Deus explicando o propósito daquele sofrimento. Então, se a gente vai entendendo isso, a gente assim como a Luísa, vai recebendo essa força, essa vestidura de força, essa vestidura realmente ali de ficar irremovível, de ficar estável, imutável, mesmo no sofrimento, porque entende que Deus sabe e Deus não sabe e guarda a informação para ele, mas ele comunica para a alma. Muitas vezes, se a gente não tem a comunicação da luz, é por causa da falta realmente de intimidade com ele, dessa falta de contato e realmente de estar aberto para receber a informação, mas Deus quer, traz ali o sofrimento para que haja ali uma resignação, mas também ele traz a informação, só que se a alma não colhe a informação, é por causa dessa falta dessa intimidade, essa falta do relacionamento mesmo com Deus, para poder absorver, entrar na mesma luz que ele quer comunicar, entrar na luz, compreender essa luz e de forma mais eficaz ficar ali realmente firme, resignada naquele propósito para o qual Deus está colocando ali a alma, passando pelaquela circunstância. Então, é muito importante a gente entender isso. A importância do amor, da caridade, que vai ordenar toda a nossa vida, e que a resignação também, ela traz ela comunica uma luz do para quê, e a alma se firmando ali, ela se torna ali esse instrumento de Deus, esse canal de Deus agir, e se vai se uniformizando cada vez mais com Jesus, com Deus mesmo, com aquilo que Deus quer, com o propósito dele. Amém, Fiat?